Olá, estamos iniciando pela TV Supre, braço de comunicação da União Planetária, mais um programa de entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, uma parceria entre a Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com a professora Renata Parreira. Vamos revisitar sua formação básica e superior e sua atuação nos direitos humanos das mulheres e da igualdade social. A nossa convidada é graduada em Pedagogia pela Universidade Católica de Brasília. Tem experiência em educação, principalmente nos seguintes temas: educação antirracista, diversidade, educação étnico-racial, identidade e cidadania. É professora da Secretaria, ou foi professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal e também da Secretaria de Políticas para as Mulheres e Igualdade Racial do Distrito Federal. A mesma aposentada participa do movimento Março por Marielle e da campanha de ativismo contra o racismo no Distrito Federal e do levante feminista do Distrito Federal. Obrigado, professora, por ter aceito ao nosso convite. Na primeira indagação, pediria para revisitar sua infância e juventude e sua educação básica e superior e o que a levou a ser professora de educação básica no Distrito Federal. Por favor. Primeiramente, eu quero agradecer, gratidão pelo convite, é uma honra estar com vocês. Eu queria pedir licença às minhas mais velhas, aos meus mais velhos e à juventude para bater esse papo aqui com vocês, as que nos antecederam. E queria fazer uma autodescrição. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, tenho hoje os cabelos alaranjados, um óculos de grau de sol marrom, visto uma camiseta preta, me adorno com colar com voltas de tecidos diferentes africanos, e ao fundo eu tenho um quadro de um orixá que chama Oxalufã, numa iniciação de cerimônia de matriz africana, de religiões de matriz africana. Renata significa renascida. Os indianos dizem que o nosso nome é um mantra, ele predestina a nossa vida. Então, como o mito de Fênix, é um pássaro que, num voo libertário, ele entra num processo de autocombustão, vira cinzas, volta a nascer novamente, renasce, ressurge das cinzas, renasce, e ele entra nesse processo, nesse ciclo de morte e renascimento ao longo da vida dele. Essa sou eu, essa é a Renata. Eu tenho 50 anos, eu sou escorpiana, sou mãe do Guilherme Passos, filha de Jussara Parreira Vieira e José Manuel Peixoto. Tenho 2 irmãos, 3 irmãs, uma já em outro plano. E essa história, como é que foi? Eu sempre disse que eu sou uma mulher que consegui realizar um sonho de ser professora. Porque esse sonho de ser professora, ele nasce comigo quando eu era pequenininha, com 4 anos no prezinho, que agora é educação infantil. Eu tinha uma tia, que a gente chamava ela de tia, que era a tia Lurdinha. Então, eu tinha 3 sonhos. Eu sonhava em ter um carro conversível, eu sonhava em ter umas unhas vermelhas enormes, dirigir aquele carro conversível, com os cabelos lisos ao vento, quando eu dirigisse, e queria ser professora, e um echarpe no pescoço. Aquela era a imagem que eu tinha, era o que eu queria ser aquilo. E disso tudo, eu me tornei professora. As unhas vermelhas sempre me acompanham, horas maiores, horas menores. Os cabelos lisos, esvoaçantes, eu realmente não tenho, porque eu tenho um cabelo crespo, não tenho, a não ser que eu alise.
Mas a admiração pelas professoras ao longo da minha vida me influenciou muito. A forma como elas agiam com os alunos, umas mais amorosas, outros menos amorosas, isso foi me influenciando muito ao longo da minha vida. E eu acabei por seguir essa carreira. Eu passei a minha vida silente ao longo da minha infância e da minha juventude dentro da escola. Eu comecei a falar numa aula de filosofia, que eu me encantei com aquela matéria de filosofia, né? Então, assim, eu passei por alguns processos dentro da escola que eu só hoje entendo que é violência e que é racismo, mas, assim, eu nunca peguei na mão da professora na fila, porque eu era maior da sala, era maior da escola. Então, eu nunca conseguia pegar a mão da professora. Então, quando eu me tornei professora, foi a oportunidade de eu criar uma fila por ordem de tamanho. E aquilo espantava muito a diretora, a coordenadora e as outras professoras, mas partia de um sofrimento que eu tive enquanto criança. E eu dizia para elas, olha, quando você vai ao banco, não é ordem de tamanho. Quando você vai no hospital, não é ordem de tamanho. Qualquer fila que você vai se integrar na sociedade, você é ordem de chegada. Então, aqui a nossa fila é ordem de chegada. Então, assim, para você explicar isso para os pais, eu sempre tinha os meus argumentos, né? E comecei a construir uma pedagogia a partir dessas experiências que eu também tive, enquanto uma criança negra, que eu desconfiava que tinha alguma coisa errada comigo, mas eu não conseguia me ver negra totalmente. Eu via que tinha alguma coisa errada, eu era neguinha na hora das brigas com as crianças, né? Então, assim, eu vim... Na festa junina, eu era sempre o homem, porque eu não encontrava um homem do meu tamanho ou maior que eu para dançar a dancinha da festa junina. Então, são coisas que vão marcando a criança ao longo da vida, né? Ao longo do tempo. Uma outra marca que também foi muito negativa, eu lia muito, né? Então eu não gostava de brincar na rua, eu gostava de ficar lendo. E minha mãe, eu escutava, essa menina vai ficar louca, vai enlouquecer de tanto estudar. E vivia me chamando, Renata, vem aqui me ajudar e tal. E eu tinha que, às vezes, me trancar no banheiro para poder ler. E depois, uma vez, uma professora me colocou numa sala para fazer uma redação. E eu não entendi por quê. Depois, minha mãe me explicou que ela tinha sido chamada na escola para... Olha, não é para deixar adulto fazer redação por ela, é para deixar ela fazer a redação. E a minha mãe falou, não, mas ela não ninguém faz redação por ela, é ela que faz, né? E eu fiquei muito chateada porque a professora duvidou de mim. Né? E isso acontece hoje, né? Duvida sempre da capacidade das crianças que são negras. Então, se a criança escreve muito bem, né? Ela não foi ela que fez, foi algum familiar dela que realizou aquela tarefa de casa. Né? Então, assim, então isso foi um pouquinho da minha caminhada na escola, né? Então eu me sentia menor porque eu era mais pobre, porque eu era negra, porque quando perguntava sobre religião, a única que levantava que não era católica era eu, a gente era espírita kardecista lá em casa. Então, assim, essas diferenças, elas não eram trabalhadas dentro da escola, né? Então, assim, eram diferenças que traziam para a criança uma carga de discriminação maior. Eu me sentia inferior, me sentia muito diferente, não me sentia feliz, né, com aquelas diferenças que eu tinha. Professora Renata Parreira, poderia destacar as experiências que teve na Secretaria de Educação do Distrito Federal e na Secretaria de Políticas para as Mulheres e de Igualdade Racial do Distrito Federal? Eu entrei na Secretaria de Educação em 1993, optei por pedagogia, eu sou pedagoga por formação, né? Eu tenho paixão por pedagogia, eu acho que é uma formação muito interessante. E dentro da Secretaria de Educação, eu fui dinamizadora, fui coordenadora pedagógica. Na época, eu fui 6 anos coordenadora pedagógica, era uma eleição entre os professores, né? Era um processo democrático, uma eleição democrática. Eu fui 6 anos coordenadora pedagógica, fui vice-diretora, fui diretora e passei a trabalhar com diversidade quando eu comecei a querer fazer um trabalho com percussão nas escolas. E eu acreditava, à época, que eu precisava estudar um pouco mais, não apenas da percussão, mas que eu precisava me aprofundar um pouco mais sobre a cultura afro-brasileira para fazer esse trabalho.
E aí fui fazer uma disciplina Pensamento Negro Contemporâneo com o professor Edson Cardoso, que foi um grande professor, que me desvelou, assim, né, tirou dos meus olhos as vendas que eu tinha em relação a várias questões, né, de senso comum, em relação à questão racial. E ali eu realmente passei a fazer um estudo mais aprofundado sobre a questão de gênero e raça e classe, né? Comecei a trabalhar essa questão de interseccionalidade, começar a compreender determinadas coisas que antes, para mim, não era tão simples assim a compreensão. E aí fui trabalhar uma das primeiras equipes, né, que trabalhou a questão da implementação da 10.639, que é a Instituição da Cultura Afro-Brasileira afro-brasileira e africana, né, no currículo, e depois ela altera o artigo 26A da Lei de Diretrizes e Base, e aí institui a História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena nos currículos. Eu começo, então, a trabalhar como coordenadora de Direitos Humanos e Diversidade do Plano Piloto. Em 2011, é criada uma coordenação de diversidade no governo Agnello, e eu sou convidada a trabalhar como chefe de núcleo de atendimento étnico-racial, fui trabalhar nessa coordenação, e a partir daí, então, eu começo a trabalhar com essas temáticas. Depois fui requisitada, fui convidada a trabalhar na Secretaria de Mulher, né, como diretora de Ações Afirmativas e Assuntos Intersetoriais, da Subsecretaria de Política para as Mulheres, e depois como coordenadora de Política para as Mulheres, e, por último, volto para a Secretaria de Educação como diretora de Educação do Campo de Direitos Humanos e Diversidade. Então, assim, esses últimos anos, né, a partir de 2010 para 2019, o desafio foi fazer esse trabalho nessas escolas, né? Hoje a Secretaria de Educação tem mais de 700 escolas. Então, assim, não é fácil, né? Não é muito complicado, até porque nós temos algumas dificuldades de compreensão no Brasil mesmo, né? O mito da democracia racial, né? O fato do nosso povo ser miscigenado, impede as pessoas de compreenderem que existe um racismo estrutural, institucional, recreativo, religioso dentro do país, né? E que ele ancora e ele estrutura toda uma sociedade, né? E assim, e com isso, quando você não tem, né? A Datafolha, acho que em 2001 fez uma pesquisa que eu achei muito interessante, que ele perguntava: você conhece algum racista? 89% dos brasileiros conheciam algum racista. E somente 10% se intitulavam e se admitiam racistas, né? Então, essa conta ela não fecha. Professora Renata Parreira, a violência contra as mulheres ainda é uma chaga na sociedade brasileira. Poderia destacar as principais frentes para minimizar e extinguir essa realidade? Nós temos o feminicídio, que 2015 tipifica, né, o homicídio tipifica essa questão qualifica o feminicídio, quando você trata especificamente de mortes em relação às mulheres pelo simples fato delas serem mulheres. Mas nós temos ainda dificuldade de fazer esse registro, né? Quando essas mulheres morrem, é difícil atestar o atestado de ser por feminicídio. Então, ainda é uma luta muito grande. Nós estamos aí com um levante feminista contra o feminicídio, são mulheres autônomas e mulheres de vários partidos, organizações, coletivos, grupos, movimentos, e onde a gente faz é um luto público que a gente lançou, e a gente vem, então, pressionando, por exemplo, Secretaria da Mulher do Distrito Federal, nós já tivemos conversando com a secretária apresentou uma série de coisas de entregas que foram feitas pela secretaria, e a gente vem questionando, certo, mas o que é que o DF está fazendo em relação aos feminicídios, de concreto, efetivamente, né? Então, Secretaria de Segurança Pública, né? Promotoria, nós fomos à promotoria e demos a entrada no ofício para uma entrevista, uma conversa com a promotoria. Então, a gente vem pressionando, além de fazer movimentos, né? Fazer atos. Quando as mulheres morrem nas regiões administrativas, a gente faz atos
fazendo essa cobrança. Então, é uma forma de cobrar. Agora, ora, veja, nós não, o que se questiona aqui, a gente, dentro da violência, tanto doméstica quanto em relação ao feminicídio, as mulheres negras, elas sofrem muito mais, têm morrido muito mais, e tem diminuído as mortes, os feminicídios em relação às mulheres brancas. Na realidade, nós não queremos que nenhuma mulher morra, né? A gente quer realmente sanar essa chaga que é o machismo, é o patriarcado, né? Esse desejo, essa crença que o homem tem de que a mulher é propriedade dele, a gente precisa curar isso. Isso é algo muito grave. Isso em relação a todas as mulheres indígenas que agora estão também nos atos de violência, que não estavam, acho que até 2019 elas não estavam, as mulheres com deficiência, né, que estão muito, por causa da mobilidade, ficam muito no espaço privado, no âmbito privado, estão sofrendo violência doméstica, os companheiros matando essas companheiras, as mulheres trans, que têm 35 anos de vida, assim, a expectativa de vida até os 35 anos de vida, isso é muito sério, né? O Brasil é o 5º país que mais mata mulher trans. E muitas vezes existem ainda alguns órgãos que não conseguem compreender as mulheres trans como mulheres. Então, a gente tem muito desafio para poder enfrentar. Eu acredito, sim, que é por meio da educação que a gente faz, que a gente realiza, é a ferramenta, é o instrumento que a gente tem para poder trabalhar essas questões, né? Trabalhar essa ignorância, né? essa misoginia, o sexismo, é muita coisa que a gente precisa dar conta, mas eu acredito muito que é por meio da educação que a gente consegue fazer isso. Nós temos 2 iniciativas interessantes, e aí até o senhor falou, não, ela era professora da Secretaria de Educação, não, eu sou professora da Secretaria de Educação, no momento sou aposentada, me aposentei aos 26 anos, me aposentei por invalidez, fiquei muito triste, porque eu gostaria de ter continuado, eu achava que eu ainda tinha muito a contribuir, mas entendi que, às vezes, também acontecem coisas na vida da gente que a gente precisa ressignificar e buscar outros caminhos. E assim eu estou fazendo, como movimento social. Eu sou secretária de Mulheres Negras da Negritude Socialista Brasileira, eu sou filiada ao Partido Socialista Brasileiro, o PSD, e também sou ativista, né? Sempre fui ativista. Esse mês de março, nós temos 2 campanhas, que, na verdade, elas são campanhas nacionais, que nós, enquanto Distrito Federal, resolvemos alinhar essa campanha. Eu sou uma das organizadoras, outra organizadora é a Mãe Baiana, do terreiro Ileu e a Bagan, e a Juliana Silva, que também é secretária-geral da NSB, do PSB. Então, nós resolvemos fazer, então, essa campanha Março por Marielle no DF, né? Março por Marielle, além de cobrar do Estado a autoria do assassinato de Marielle Franco e Anderson, né? Essa campanha está alinhada com os 21 dias, a campanha de 21 dias de ativismo contra o racismo, né? Que é uma campanha importante, né? Porque quando a gente fala da violência contra a mulher negra, a gente, às vezes, não lembra que, quando a gente fala do genocídio da juventude negra, essa morte desses jovens também afeta essas mulheres. A morte dos companheiros, dos homens negros, também afetam essas mulheres. Então, são essas famílias que estão sendo dizimadas, né? Esses 21 dias de ativismo, a data é no dia 21 de março, né? A ONU, a partir do massacre de Sharpeville, na África do Sul, foi um manifesto pacífico de jovens, né, em relação à lei do passe livre, e a polícia massacra, e acontece assassinato de 69 jovens, acho que 186 ficaram feridos e tudo. A partir daí, a ONU institui essa data como Dia Internacional de Eliminação contra o Racismo, né, a discriminação racial. Só que no Brasil a gente vem morrendo, o povo negro vem morrendo já há muito tempo, não é de hoje.
né? Então, assim, a gente utiliza essa data, né? Nesse mês, iniciou dia 5 de março a campanha. No dia 14, nós temos, então, a questão do assassinato de Marielle Franco, né? Mas também temos o nascimento de Abdias Nascimento, que foi assim uma personalidade histórica para a população negra, né? O senador Abdias Nascimento, e pensador, pesquisador, e Carolina Maria de Jesus. No dia 16 de março, a gente lembra, honra a morte da Cláudia Ferreira, né, no Rio de Janeiro, e as vítimas no estado do Rio de Janeiro. 21 de março é o Dia Internacional mesmo, e dia 25 a gente encerra a campanha. Então, a gente está aliando essas duas campanhas, fazendo também, além de atividades presenciais, nós estamos fazendo um ativismo virtual, onde tem a exibição de pessoas negras ao longo desse mês. Então, são 4 mulheres negras e um homem negro, né? E essas pessoas vêm falando sobre a questão da identidade negra, sobre a violência, mas também sobre a felicidade de ser negra, né? O potencial da cultura afro-brasileira, a inteligência de vários profissionais que nós temos como referência, né? Não só no movimento negro, mas na academia, né? Sueli Carneiro, Jurema Werneck, Vilma Reis, Jamila e tantas outras, né? Que já não estão entre nós. Mas, assim, então a ideia é essa, é visibilizar, né, as nossas caras pretas, né, negras, ao mesmo tempo denunciar, mas também celebrar, né? A gente precisa também celebrar, porque a gente vem nesse processo, né? E assim, eu sempre gosto de perguntar por que as mulheres negras morrem mais. Então, se eu tenho uma mulher que ela é negra, com deficiência, trans e periférica, olha quantos vetores de discriminação essa mulher carrega. São muitos, né? E a gente precisa entender que a questão racial ela está no centro do debate. Ela articula as outras desigualdades, né? Então, eu tenho lido muito, e nos mapas de violência eles colocam muito que dentre as desigualdades, né, tá muito relacionada às mulheres negras, por exemplo, a questão da intolerância religiosa, a questão de conflitos conjugais, conflitos familiares, desigualdades socioeconômicas, mas a gente sabe que a violência, tanto ela está dentro, né, de uma classe econômica mais baixa, como está também dentro de uma casa de elite, né, economicamente falando. Então, assim, isso só não justifica. A gente sabe que na periferia a violência ela está mais presente, mas eu também coloco essa questão do imaginário coletivo da sociedade, de ver essa mulher negra que ela tem ancas largas, que ela tem seios fartos, que a estética dela é diferente da europeia, que é a que a gente quer adotar para nós, porque nós negamos uma identidade enquanto afro-brasileira, a gente nega isso vem sendo uma realidade, né? E aí, essas mulheres, elas são solitárias, porque para casar, não, elas servem para dar prazer. Então, existe o mito de que são mulheres mais quentes, que são mulheres que, né, eu quero ter uma relação sexual, mas para casar e assumir essas mulheres, eu não quero. Então, tem tudo isso, né, ao redor desse imaginário. E que a gente precisa refletir sobre isso, né? Hoje a gente vê aí a juventude, né, com uma estética mais afirmada, os jovens, as jovens, né, com os blacks altos e tudo mais, mas isso só ainda é pouco para a gente conseguir dar conta de algo que é íntimo, que é interno, que faz parte da nossa psique, né, porque destrói a nossa psique. Então, a gente começa a ver essas mulheres e esses homens negros, a juventude negra de 15 a 29 anos tem uma lacuna demográfica. Esses jovens estão sumindo, desaparecendo. E o que é interessante é que a sociedade brasileira ela não se alvora, né, a querer saber aonde que estão essa juventude. Né? Então, assim,
Os mapas apontam que eles estão morrendo mais nas ruas por conta de uso da arma de fogo e por causa da violência, né? Principalmente no crime organizado. Mas a gente não pode desconsiderar que o Estado está matando, né? Os policiais que deveriam proteger essa juventude, eles estão matando esses jovens, né? Então, assim, estão eliminando, então, assim, antes de ter um processo, de serem sentenciados, eles estão morrendo, né? Isso é um fato. Professora Renata Parreira, né? O seu depoimento é extraordinário, que tem feito, né, ao nível de servidora pública, né, coordenando, liderando vários movimentos virtuosos, né? Infelizmente, nós estamos chegando ao fim, pelo tempo da nossa conversa, mas tendo em vista que o movimento 2022, 2030, o Brasil e o mundo que queremos, pretende envolver os jovens para a construção de caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo. Eu pediria que, nesse minuto final do programa, desse uma mensagem aos jovens que nos assistem. Ok, professor. Bom, juventude, vamos lembrar, vamos entender que o Brasil é signatário de vários acordos internacionais. E acho que uma pesquisa para a gente conhecer que acordos são esses é fundamental. Né? O Brasil teve na Conferência de Durban, por exemplo, teve na Conferência da Mulher, por exemplo, e ele assinou lá, e tem alguns... É bom a gente ver quais foram o combinado, né? Qual foi o tratado? Qual foi o dever de casa que o Brasil ficou de fazer? É fundamental para a gente poder realmente ter um projeto de sociedade mais justo, equânime, porque eu não acredito em igualdade, né? Eu acredito em equidade, mais justo, solidário e equânime. E, sobretudo, se envolvam em movimentos de gremiações, politizem-se, eduquem-se, porque só a educação pode transformar qualquer situação. Esse é o meu recado. Pesquisem os tratados de acordos internacionais aí que o Brasil assinou e vamos exigir dos órgãos, vamos exigir do chefe de Estado para que ele faça. Porque, atualmente, nós tivemos um retrocesso, porque tudo que foi extinto aí de Secretaria de Política para a Mulher, Secretaria de Igualdade Racial e outras secretarias era um ganho do movimento social a partir da Conferência de Durban. É isso. Eu acho, professora Renata Parreira, que não deve ainda pendurar as chuteiras, né? E tem muito a fazer no sentido de a gente eliminar algumas chagas ainda da sociedade brasileira. Eu agradeço de coração essa interessante e importante conversa. Esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube do canal Supre. Agradeço a preciosa atenção de todos que nos acompanharam e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá.